Olá, gente, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai dar continuidade, então, né, à matéria do aparelho digestório. Como na aula passada, né, na aula anterior, eu parei então com vocês, né, falei sobre o muco, né, do estômago, sobre a mucosa gástrica. Hoje, então, a gente vai dar continuidade falando sobre o intestino delgado, intestino grosso e as estruturas acessórias, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, gente, então, né, eu tinha parado aqui. Então, eu falei um pouquinho sobre o muco, né, que está presente em todo o nosso estômago, né, falei sobre ele. E falei que ele é muito importante para que o ácido clorídrico, né, que é liberado, não corroa a parede do estômago e a gente não tenha, né, qualquer tipo de doença e de alteração. Quando a gente fala, é até legal fazer esse link, quando a gente fala de gastrite, né? Gastrite nada mais é do que a inflamação, né, da mucosa gástrica, que pode ser causada por diversas situações, tá, gente? Uma dessas situações é a alta ingestão de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório, ele inibe a capacidade das células do estômago liberar esse muco, que é protetor, e aí o ácido clorídrico começa a formar úlceras no nosso estômago, né? Então, quem já, né, ouviu falar sobre úlcera gástrica é decorrente a isso, né? E diversas outras situações. A cafeína também geralmente causa, né? E é interessante fazer esse link então com vocês, tá bom? Então a gente falou, né? Tinha parado em estômago e hoje a gente vai falar então sobre intestino delgado, tá? Então o intestino delgado, gente, ele vem logo após o final do estômago, né? E ele se comunica com o estômago através daquela válvula que eu falei para vocês, né? O piloro. O intestino delgado, gente, ele é bem extenso, em torno de 5 metros, tá? Se a gente estender ele não é assim, lógico, no nosso corpo, porque ele fica bem assim, posicionado e bem encolhido, né? E ele é dividido, então, na primeira porção, que é o duodeno, na segunda porção, que é o jejuno, e na porção final, que é o ilho, tá? Então, o intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho, tá? E aí, no intestino delgado, o que, que vai acontecer? Vai ocorrer a transformação, então, do quimo, lembra? Chegou, passou, foi triturado pelos dentes, o alimento se transforma em bolo alimentar. Chegou no estômago, se transforma em quimo. E quando chega no intestino delgado, se transforma em quilo, tá? E ele então sofre essa transformação com a ajuda do suco pancreático e a bile, né? Os dois vão liberar diversas substâncias que vão auxiliar então nessa degradação dos alimentos para que se transformem em pequenas moléculas, né? Para que seja então absorvida pelo intestino delgado, tá? Esse suco pancreático e a bile são liberados na porção do duodeno, ou seja, na porção inicial do intestino delgado, para auxiliar então nesse processo. Então, né, no intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes, como eu falei para vocês. Então, tudo que a gente come, no final acaba sendo degradado e é absorvido pelo nosso intestino, né? Quando a pessoa ela tem problemas de virose, né, que é muito comum surgir, a virose, o que acontece? A virose faz com que o alimento que a gente ingeriu passe do estômago direto para o intestino grosso sem absorção. Por isso que quando a gente, né, tem os quadros de diarreia, sai então aquela evacuação líquida, né? Porque não teve tempo então de passar pelo intestino delgado e se manter por lá por um tempo, para que esse alimento processado pelo estômago fosse então absorvido. Por isso então que sai geralmente uma evacuação líquida, né? Por esse motivo. Então, voltando aqui, o intestino delgado é onde ocorre a absorção dos nutrientes, né? Existem algumas estruturas especiais, ou seja, algumas células que contêm particularidades aí, que vão ajudar a absorver ainda mais esses nutrientes, tá? E no intestino delgado a gente tem uma outra válvula, tá? Que é a válvula iliocecal. Ou seja, essa válvula ela está no final do intestino delgado, no ilho, né?
está situada então entre o ilho e o intestino grosso. E essa válvula permite então a passagem, né, do quilo, né, ela permite a passagem do quilo do ilho para o intestino grosso e impede o seu retorno, tá? As válvulas todas elas têm essa função de permitir a passagem e impedir o retorno, porém, dependendo da área, ela vai permitir então a passagem de um tipo de conteúdo aí, né? Então, como vocês podem ver aí na imagem, gente, tem as vilosidades intestinais, ou seja, a mucosa ela tem algumas células que têm vilosidades que ajudam a grudar ali as substâncias, né, que vão ser absorvidas. Então, como vocês podem ver, né, aqui, olha, tem as vilosidades, tá? Aqui é, né, a mucosa, as células específicas que contêm essas vilosidades e microvilosidades, né? E aqui são as outras camadas até a mais externa do nosso intestino. Aqui é a parte mais interna, tá, gente? E aí as vilosidades intestinais. E aí, no intestino delgado é onde ocorre a maior absorção de nutrientes. E aí depois a gente vai para o intestino grosso, né? O intestino grosso, então, ele se estende do seco até o ânus e divide-se, então, em 7 partes, tá, gente? É bastante mesmo. Então, ele é dividido em seco, que é o início do intestino grosso, né? Onde fica anexado o apêndice ali, essa área. O cólon ascendente, o colo transverso, né, que atravessa o abdômen, o colo descendente, a alça sigmoide, tá? Sigmoide porque ela faz um formato de S, o reto e, por fim, o ânus, tá? Então, como vocês podem ver aí na imagem, gente, tem aí o início, né, que é o seco, que é onde fica anexado o apêndice, né? Quando a gente tem crise de apendicite, é nessa região aqui. O cólon ascendente, porque ele sobe, o colo transverso, porque atravessa, o cólon descendente, né, porque está descendo, o sigmoide, que faz uma curvatura, lembrando um S, o reto e o ânus, tá? E o que acontece, então, no intestino grosso? Gente, no intestino grosso ocorre a formação do bolo fecal, né? Então, tudo que não foi digerido, né, tudo que não foi absorvido pelo intestino delgado de nutrientes, ou que não pode ser digerido, né, ele segue para o intestino grosso, tá? Sofrendo ação de diversas bactérias, tá bom? E aí ocorre a reabsorção também de uma parte da água na porção final do intestino grosso, né? Mas basicamente, gente, nesse caso, ocorre mesmo a formação do bolo fecal e uma pequena parte de água ela é reabsorvida. Porém, a maior parte de água e os nutrientes são todos absorvidos no intestino delgado, tá, gente? Deixa eu ver só a apostila de vocês para acompanhar, então, esses conteúdos, tá? Então, essa parte, gente, tá na página 8, tá? Que fala, então, sobre o intestino delgado, fala sobre a válvula iliocecal, que é muito importante, assim como as outras válvulas que eu já comentei aqui, né? A cárdia, o piloro, né? E aí, depois, né, nessa mesma página, vai falar, então, do intestino grosso, tá bom? Como eu falei para vocês, eu acho que tá até aqui do intestino delgado, né? Fala que ele é bem comprido, aproximadamente 5 metros, né? Diferente do intestino grosso, gente, que tem apenas 1,5 metro, tá? Então, o intestino grosso, ele é dividido em todas essas 7 partes, né? E vai formar, então, o bolo fecal. Essas imagens que eu coloquei aqui para vocês nos slides, está, então, aqui também na apostila, tá? Só que aqui tá preto e branco. E aí, depois que a gente falou, então, né, dos órgãos principais aí, os órgãos do canal alimentar, eu vou falar, então, com vocês dos órgãos anexos, tá bom? Então, dos órgãos anexos, né? A gente tem, então, os dentes, né? Que são estruturas de consistência dura, tá? Que atua triturando os alimentos para ação das enzimas, ou seja, os dentes que vão fazer essa primeira trituração do alimento, né? E vai também ativar algumas enzimas da nossa boca, como a amilase, que quebra, então, o amido, né? A gente tem também a língua,
que ela é um órgão muscular que vai impulsionar, então, o bolo alimentar para a nossa faringe, ou seja, quando a gente engole, é ela quem vai impulsionar. E na língua também contém as papilas gustativas, são aquelas papilas que dão, então, o paladar para o que a gente come, né? Seja azedo, seja salgado, seja doce, é ela quem vai dar, então, essa diferenciação no sabor, tá? No paladar. A gente tem as glândulas salivares, né? É responsável, então, pela produção da saliva. É a saliva que vai ajudar, então, a formar o alimento, né? Se transformar em bolo alimentar. A gente tem o pâncreas, né? Que é um órgão anexo super importante aí para o intestino delgado, né? O pâncreas, ele é uma glândula que vai se encontrar bem atrás do estômago, né? E vai se conectar, então, com o duodeno, liberando, então, o suco pancreático no duodeno, tá, gente? Então, esse suco pancreático, o que ele tem de tão importante, né? Então, ele tem água, tem sais, tem bicarbonato de sódio e diversas enzimas, né? Toda a função de uma enzima é degradar uma substância de forma mais acelerada. Então, é muito importante, porque nesse suco pancreático, contendo essa enzima, vai acelerar a quebra, então, das moléculas maiores desses nutrientes, para eles se transformarem em menores e conseguirem, então, passar pela membrana da nossa célula, sendo, então, absorvido, tá? A gente tem também o fígado, né? É uma glândula mais pesada, né, do corpo, ele é bem grande, como vocês podem ver, e ele ocupa a parte superior direita do nosso abdômen, tá? O fígado, por que ele é importante, né, gente? Porque ele produz a bile, né? Muitas vezes a pessoa acha que é a vesícula biliar que produz a bile, mas não. A vesícula biliar, ela só armazena a bile. Quem produz a bile é o nosso fígado, tá? E a bile, o que ela é? Ela é um líquido amarelo, né, esverdeado, amarelo esverdeado, que vai também ser liberado junto com o suco pancreático no duodeno para atuar sobre as gorduras. O que ela faz, gente? Quando me perguntam, o que eu falo? A bile, ela parece um detergente. Então, pense um detergente sobre a gordura, não começa a se desfazer, não começa a formar diversas bolinhas assim de sabão, é o que a bile faz, né? Então, quando o fígado ele libera essa bile, ela vai fazer como se fosse uma emulsificação, né? Então, ela começa a desfazer essas gorduras do nosso organismo, tá? E é muito importante. E aí a gente tem também a vesícula biliar. A vesícula biliar ela é muito importante, né? Não é porque ela não produz a bile que ela não é importante, tá, gente? A vesícula biliar ela é muito importante, sim, porque é onde armazena então toda a bile que é produzida, né? Quando a pessoa geralmente apresenta pedras na vesícula, geralmente tem que retirar a vesícula inteira, né, num procedimento cirúrgico. E aí muitas pessoas acabam tendo consequências disso. Então, quando come alguma gordura, sente vontade imediata de ir ao banheiro, né? Passa mal. O porquê? Porque não tem mais esse local para armazenar essa bile. Ou seja, como que vai então ser liberada a bile se não tem lugar para armazenar ela quando ela for produzida? E aí isso gera esses efeitos, ou seja, a gordura ela acaba passando, então, né, por essa parte do intestino e não tem a a vesícula biliar que armazenava essa bile para ela ser então liberada para o duodeno. Então a gordura passa e acaba sendo muito forte, muito agressiva para o intestino e aí pode gerar quadros de diarreia, de náusea, né, de desconforto aí abdominal. Aqui, gente, eu coloquei uma coisa bem legal, então para vocês treinarem, né? Então eu quero que vocês falem, né, de acordo então com as numerações, o que é cada estrutura abaixo. Então, identifique, né, as estruturas abaixo, ou seja, eu quero que vocês me falem o que é. Alguém tem algum palpite, sabe o que pode ser? Cada estrutura dessa, né? Eu sei que é uma matéria que vocês tiveram agora, mas eu acho interessante vocês irem praticando e sempre pegar figuras, tá, gente? Se vocês pesquisarem na internet aí questões sobre aparelho digestório, vão ter várias questões, vão ter inúmeros sites onde tem as perguntas com os gabaritos, e eu acho legal para vocês irem treinando, que assim também é uma forma de estudar,
tá bom? Então, aqui, gente, ó, vou começar falando para vocês. Então, aqui, o número 1 é o fígado, né? Como eu falei, ocupa a maior parte superior do abdômen, né? Da porção, né? Do lado direito. E ele é bem grande, né? O segundo aqui a gente tem, então, a vesícula biliar, que é bem pequenininha. O terceiro, a gente tem o pâncreas, ó, ele é bem alongado, é uma glândula bem alongada, né? O pâncreas, ele é essencial para o sistema endócrino, tá, gente? A gente vai estudar mais para frente, mas o sistema endócrino, ele é bem importante para o controle da nossa glicemia, tá? O pâncreas, ele tem essa porção que é para o aparelho digestivo, né? Que é a liberação do suco pancreático, mas ele também tem outra função, que é regular, então, a glicemia, o nível de açúcar do nosso sangue. Mas isso já vai, então, estar envolvido no sistema endócrino, ou seja, liberação de hormônios, tá? Não é nesse momento. Aqui no quinto, né? É o primeiro, o segundo, o terceiro, perdão, o quarto. O quarto, então, vocês já devem saber, né? É o intestino delgado, né? Que fica aqui ao centro, todo encolhidinho. E o quinto e o último é o intestino grosso, né? Então, o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e o reto, tá? Aqui, gente, eu deixei para vocês dois conteúdos bem bacanas, tá? Um é aquele link que eu falei para vocês, né? É aquele link sobre o mundo de Beckman, né? Que eu já falei para vocês. E o outro é sobre o vídeo da série Ciências Já. Eu acho que eu já cheguei a enviar para vocês, que é da Discovery Channel. Então, eu acho interessante vocês verem os dois vídeos, né? O do mundo de Beckman, acredito que vocês já viram, porque eu mostrei na aula anterior. E esse da série Ciências Já, eu acho interessante vocês também verem, para estarem, então, revendo, né? Vendo também de outra visão, né? A Discovery Channel tem uma forma bem legal de gravar essas séries, então sempre explica então como funcionam as estruturas, mas ela dá os exemplos na prática, né? Sempre conta uma historinha, então, aí do dia a dia. E eu acho muito bacana, porque é um conteúdo de qualidade, né? Porque é feito pela Discovery e é muito didático. É muito fácil de você ir entender, tá? Mas então, da nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na sexta-feira, né, na nossa aula anterior, eu postei a planilha com as notas de vocês da nossa primeira avaliação de anatomia e fisiologia, tá? E a nossa próxima prova vai ser daqui 3 conteúdos. Ou seja, a gente teve então as aulas de aparelho digestório agora, né? Na aula anterior e nessa de segunda-feira, tá? Depois a gente vai iniciar então o aparelho locomotor, né? Onde vai ver o sistema ósseo, onde vai ver o sistema muscular, né? Eu tô acompanhando aqui a apostila só para ver com vocês. E aí a gente vai ter o aparelho respiratório, tá? Gente, o que eu vou fazer, que eu acho melhor, eu vou passar o aparelho digestório, né, para vocês, as aulas de aparelho digestório que foram essas que eu dei de conteúdo. Depois disso, eu vou dar o aparelho locomotor e aplicar a prova. Porque acontece? O aparelho digestório é um conteúdo. O aparelho locomotor envolve em 2 conteúdos, que é o sistema ósseo e o sistema muscular. Como eu tinha combinado, a cada 3 conteúdos eu vou aplicar uma prova, né? Uma prova aqui online, da mesma forma que vocês sempre fazem, pelo formulário. Eu dou a data que inicia e a hora que finaliza, em que vocês podem estar me enviando, tá? Então, quando eu passar mais essa aula sobre aparelho locomotor, que vai envolver, então, 2 temas, que é sistema ósseo e muscular, depois, então, dessa aula de aparelho locomotor, eu vou estar aplicando mais uma prova para vocês. Mas antes desse dia da prova, quando encerrar, então, esse tema sobre aparelho locomotor, eu aviso vocês. Eu falo, olha, pessoal, lembrando para avisar que a próxima aula já será a nossa avaliação, tá? E aí eu posto a prova da forma certinha que vocês sempre estão acostumados a fazer aí, tá
bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? E o que vocês precisarem também pode contar comigo, pode me chamar lá nos comentários, sugestões para aula, tá bom? Muito obrigada, tá? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula, tá bom?